seja bem-vindo a mais um Momento Saúde. Hoje nós viemos conversar com o Dr. José Herculano Passos, neurocirurgião e neurologista clínico. O prazer é todo nosso. Bom, hoje nós viemos falar sobre uma doença que tem surgido aí, o doutor já me adiantou que não é uma doença nova, para a gente que é a Guillain-Barré. Doutor, o que é essa doença? Patologia chamada Guillain-Barré, que tem o nome de dois médicos franceses, na realidade é a poliradiculoneurite, que é uma doença inflamatória das raízes dos nervos, tanto de nervos espinais, como pode pegar também os nervos intracranianos, né? Ela normalmente, você estava dizendo que é uma doença nova, não é, né? Na realidade ela ficou mais conhecida agora em decorrência dessas doenças que voltaram e algumas novas que vieram para o Brasil, aí Zika e chikungunya, dengue, essas coisas, porque são doenças que, na realidade, têm uma certa ingerência e podem desenvolver um quadro de uma poliradiculoneurite, né? Mas é uma doença já descrita há muito tempo. Ela foi descrita por esses dois médicos, por Georges Guillain e Jean-Baptiste Barré. Uhum. Então ela tem já um certo tempo de conhecimento dentro do meio médico, lógico. A primeira, vamos dizer, uma das primeiras descrições que foram feitas, que tem na literatura, foi feita quando o paciente teve um distúrbio respiratório, então nem tinha o nome de Guillain-Barré ainda, não tinha nada, eles nem tinham descrito a doença, isso foi por volta de 1860, 1859, em que Landry, que também era um outro médico, descreveu esse distúrbio neurológico. E posteriormente, no final do século de 1800 e início de 1900, começou a ser descrita por esses dois médicos franceses, pelo Guillain, e ficou a doença de Guillain-Barré, que é a poliradiculoneurite. Aqui no Brasil, quanto tempo faz que a Olha, gente não, no Brasil também tem. Essa doença não surgiu só num lugar, porque ela, como é uma doença inflamatória, por queda da imunidade do paciente, ela pode aparecer em vários lugares. O lugar que mais tem estatística, como sempre a gente sabe, é nos Estados Unidos, que eles têm uma estatística muito boa, mas essa doença pega em qualquer lugar, pode pegar na Europa, tem uma certa predileção às vezes por alguns países, mas ninguém está livre dela. Mas aqui no Brasil tem alguma região em que não, ela... Não é que tem a região, não tem região com predisponência maior ou menor da doença, pode pegar em qualquer área dela. O que acontece é que ela é facilitada, vamos dizer, a pessoa pode começar a desenvolver essa doença frente às infecções virais que tem, essa queda de imunidade e tal. Cada vez que você tem uma queda de imunidade, você pode desenvolver uma doença desse tipo, sem dúvida. Então as causas ainda não estão muito Não, por causa claras. do seguinte, as causas normalmente é uma doença causada por vírus, né? Você tem a queda da imunidade e você tem uma predisposição porque muitos dos vírus a gente tem vivendo junto com a gente. Mas alguns dos vírus, por exemplo, Epstein-Barr, que são doenças mais virais, o citomegalovírus, pessoas que têm doença de Hodgkin pode também desenvolver, não é só doença inflamatória viral que pode... Tem algumas predileções vamos dizer, facilitações que a doença pode ocorrer. Períodos de pós-operatório, né? Pós-operatório, mais raramente, vacinas. As vacinas que a gente tem... Sim, porque você pode... Vacinas com gripe, com vírus vivo, com vírus atenuado, pode às vezes desenvolver. No caso da febre amarela. Muito baixa, mas pode realmente desenvolver, sem dúvida. E o que é que ela provoca? Bom, os sintomas, eles são, como toda doença, às vezes é muito fácil de você fazer o diagnóstico e às vezes é muito difícil. Então você tem os dois extremos. As pessoas que trabalham, os colegas médicos que trabalham em pronto-socorro, às vezes não têm muita facilidade de fazer o diagnóstico da doença. Porque a doença, às vezes, ela pode correr de uma maneira muito rápida. Então, daí assusta o plantonista, ele põe o paciente para dentro de um hospital e você acaba chamando o neurologista e ele faz o diagnóstico com mais rapidez. Às vezes é o contrário, às vezes a doença arrasta, a pessoa chega num pronto-socorro se queixando de formigamento, adormecimento de extremidade, um pouquinho de
fraqueza muscular e tal. Então, muitas das vezes fala, isso é uma virose, é uma não sei o quê, medica e vai para casa. A doença arrasta e tal, e depois ele... É lógico que, como toda doença, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, você tem uma perspectiva de tratamento muito melhor, tá? Não deixar avançar o processo inflamatório, e você pode ter doenças polirradículo ou a doença de Guillain-Barré de uma maneira que a pessoa pode ficar muito boa, sem nenhum problema, como ela pode ficar altamente sequelada às vezes, né? Eu tenho pacientes com sequelas graves que vieram já pós, vamos dizer, ter a doença para eu tratar, vamos dizer, as consequências dela. Como tenho pacientes que, graças a Deus, hoje não tem mais nada, absolutamente curado. A gente diz curado de uma maneira um pouco, vamos dizer, sem estar apresentando mais nenhuma sequela da doença. Uhum. Porque como é uma doença que pode... Não existe vacina contra ela, ela pode voltar, né? Pode ter uma coisa de uma recidiva da doença. Tá né? certo. Doutor, a gente vai fazer um intervalo, voltamos para continuar o assunto então, tá bom? Pois não, perfeito. Até já. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre a doença Guillain-Barré com o Dr. Herculano. Dr. Herculano, o senhor deu uma passadinha aí nos sintomas, Sim. mas eu acho que dá para aprofundar um pouquinho, Não, né? sem dúvida. Os sintomas são, como eu havia dito, eles podem começar às vezes com um simples formigamento, uma sensação de fraqueza em extremidade, principalmente em membro inferior, né? Mas é uma doença que pode pegar O corpo de inteiro. cima e embaixo, pode deixar inclusive com sinais clínicos de nervos cranianos, pode deixar movimento ocular alterado, tal, que daí muda um pouquinho o nome da síndrome, né? É um Guillain-Barré modificado, mas que chama-se Miller-Fisher, né? Que também pode ser pelo mesmo motivo. Mas de qualquer maneira, os sintomas comuns e principais, exatamente, queixa de fraqueza, formigamento, adormecimento, pode levar a ter distúrbios de deglutição, distúrbios respiratórios, que é uma coisa grave. A doença daí cursa de uma maneira severa, né? Porque você pegando os nervos que fazem a respiração, você vai ter dificuldade respiratória. A gente lembra muito da época de paralisia infantil, mas que é uma paralisia também, mas a paralisia por Guillain-Barré também pode levar o paciente a ter dificuldade respiratória grave, e isso é uma coisa importante. Pode morrer então? Pode. Dentro vamos dizer, da estatística de Guillain-Barré, em torno de 3% pode cursar de uma maneira grave e vir a óbito. Agora, de qualquer maneira, é importante, essa doença, ela tem, vamos dizer, na literatura, estatisticamente, um caso, vamos dizer, mais ou menos, um caso e meio, vamos dizer, 1,5 a 2 por 100 mil habitantes. Então não é uma doença comum, é uma doença que acaba acontecendo isso quando você tem uma epidemia de alguma coisa, um Zika, como nós tivemos aí esse ano passado, você tem uma incidência maior, né? Mas ela é uma doença que não tem uma penetração assim pequena, né, na realidade, mas é uma doença grave. O problema do diagnóstico, eu vou contar uma história de um paciente que eu tive, que eu lembro muito bem, filho de um colega, um rapazinho de quase 18 anos na época, jogando basquete, estava jogando basquete em Paulínia, sentiu mal, não estava se sentindo bem, como se estivesse gripado, começando a ter dor no corpo, pediu para sair do jogo, foi tomar um banho para ir para casa, no chuveiro ele desmontou como se tivesse... Como se não tivesse osso. Exatamente, perdendo força e tal. Daí o pai, conhecido, ligou, ficou assustado, ligou para mim e tal. Esse rapaz rapidamente foi atendido, levei para o hospital, porque é uma doença que, feito o diagnóstico, absolutamente tem que ser tratado dentro de hospital. Esse rapaz cursou muito bem, demora um pouquinho para reverter os sintomas e tal, mas vamos dizer, isso aí faz uns 15 anos mais ou menos que aconteceu, ele está muito bem, está ótimo, nunca mais teve nada.
Cada caso é um caso, os pacientes chegam com maior ou menor graus de acometimento do sistema nervoso. É uma paralisia flácida, uma paralisia onde não ocorre nenhum movimento involuntário. Esse paciente ele chega com perda de força, ele chega com reflexos alterados, ele chega com algumas situações do dia a dia dele, nas atividades da vida diária dele comprometida, relacionada com a marcha, relacionada com o equilíbrio, com as perdas que eventualmente ele veio a ter a partir do momento em que a síndrome de Guillain-Barré foi diagnosticada e ele teve a doença instalada. A partir daí, nós podemos trabalhar com exercícios, nós podemos trabalhar com exercícios fora da água e dentro da água também. Existe um tratamento específico nosso para neuropatia que dá realmente um excelente resultado, que é utilizar a água. Nós utilizamos as técnicas de exercícios ativos, exercícios passivos, exercícios de fortalecimento muscular e estímulo de toda a parte motora dele no que diz respeito à reeducação funcional. Nós só sentimos a dificuldade quando o paciente, que ele relata normalmente, quando a gente colhe a história, esse paciente normalmente diz para a gente que ele estava bem, que subitamente ele estava dormindo, acordou, já não conseguiu andar. Nós tivemos um caso específico de um jovem de 17 anos que chegou aqui para nós já com um quadro de tetraplegia, com os 4 membros alterados, né, por conta do Guillain-Barré. Tinha tido um Guillain-Barré bastante grave, mas assim, conversava tudo bem, ele não tem nenhum acometimento da parte cognitiva, ele conversa, ele faz tudo, a cabeça dele está ótima, na verdade, né. O que falta mesmo é essa possibilidade dele se locomover sem dependência. E quando ele chegou pra gente, ele tinha os 4 membros paralisados e saiu daqui depois de um ano e meio, mais ou menos, andando, tendo uma atividade da vida normal, até conseguiu ser pai. Na verdade, foi assim, o máximo quando ele chegou dizendo que a esposa dele estava grávida. Então, quer dizer, não acomete nenhum outro tipo de sistema, é o sistema motor mesmo. Então, tudo que nós fazemos aqui vai de encontro à necessidade que esse paciente apresenta. As necessidades deles são diversas, então a gente não consegue falar para vocês que o Guillain-Barré ele dá um ou outro tipo de disfunção, que é a alteração aí dessa funcionalidade, né? Mas nós precisamos avaliar. A partir do momento que a gente avalia, a gente tem condições de, inclusive, fazer um prognóstico do tempo em que ele vai ficar aqui conosco, embora ele seja um pouco reservado, até porque a gente não sabe o que tanto do sistema nervoso dele foi totalmente afetado. Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar que são sintomas que às vezes começam muito sutil e que vem, dependendo da evolução da patologia, pode realmente levar a óbito. O tratamento é uma coisa importante, né? Porque esse tratamento ele só vai começar quando você fizer o diagnóstico. O diagnóstico tem alguns exames que são necessários serem feitos para poder justificar aquele quadro clínico. Um dos exames importantes, primeiro é uma análise do paciente, examinar diminuição de força, diminuição, alteração de sensibilidade, se ele está respirando bem, arritmia cardíaca, que às vezes pode pegar também musculatura, vamos dizer, o nervo de musculatura do coração, dá alteração no eletrocardiograma, também é uma importante. Mas o diagnóstico importante, o diagnóstico preto no branco, vem com o diagnóstico feito pelo líquor, que é o líquor cefalorraquidiano, que ele vai mostrar uma alteração do nível. Porque na meningite, vou comparar um pouquinho só para vocês terem uma ideia. Na meningite, quando a gente está com meningite, o número de células, que a gente tem células, linfócitos, neutrófilos, dentro do líquor. Então aumenta muito na meningite a quantidade dessas células. E a proteína também sobe, o nível de proteína no líquor também sobe. Na polirradículo é o contrário, você não tem praticamente nenhuma quase célula, mas o nível de proteína é muito alto. Então você tem um diagnóstico feito pelo líquor que a gente fala de dissociação proteíno-citológica. Você tem um nível de proteína alto e um nível de célula muito baixo. Então isso aí fecha o diagnóstico. Daí, claro que hoje tem várias outras reações para você ir tentando diagnosticar que tipo de vírus aconteceu. Como normalmente você tem queda da imunidade, você tem que fazer, às vezes, tratamentos específicos para isso aí.
você tem que tentar tirar os anticorpos que você está desenvolvendo contra, às vezes, o seu próprio organismo, que a doença às vezes é uma doença autoimune também, que pode ser, ela começa a agredir você por um anticorpo feito, que o próprio organismo seu cria. Então daí você tem que fazer um tratamento com uma coisa chamada de plasmaferese, que você na realidade tira o sangue do paciente, do próprio paciente, você vai tirando, vai tratando aquele sangue e vai devolvendo para ele. Então é um tratamento sofisticado, complicado, tudo isso. Você também tem que fazer uso vamos dizer, de medicamentos para elevar a imunidade. Então a imunoglobulina você tem que associar ao tratamento, algumas das vezes corticoide, isso vai depender dos sintomas e sinais que o paciente está apresentando. Como toda doença você tem que acompanhar, porque às vezes você tem paralelos. Se o paciente está tendo dificuldade respiratória, tem que colocar um respirador. Se ele está tendo alguma dificuldade de deglutição, tem que sondar esse paciente para ele poder se alimentar. Então é uma doença que pode trazer complicações severas realmente. E às vezes quando você tem sequelas prolongadas, dificilmente esse paciente vai ficar um paciente voltar normal 100%, de volta. Né? Eu tenho pacientes com sequelas severas que andam inclusive de muletinha, tem atrofia de musculatura de mão, perna, andam com dificuldade e fica a vida inteira tendo que ficar tratando isso aí, fazendo fisioterapia, hidroterapia, essas coisas todas. Né? Doutor, a gente vai fazer mais um intervalo para continuar falando sobre Guillain-Barré. Ok. Terceiro e último bloco do Momento Saúde, que está falando hoje sobre Guillain-Barré com o Dr. Herculano. Doutor, o senhor falou do menino, um paciente seu, Sim. que tinha 18, tem, né? Na época tinha 17 para 18 anos. Essa doença não tem idade. Não tem idade. Você pode ter essa doença atingindo... não é que ela pega mais homens do que mulher, mas ela tem vamos dizer, uma certa tendência a pegar mais sexo masculino. Agora, de qualquer maneira, isso é interessante também, porque eu mesmo, na experiência prática, eu tenho mais pacientes que tiveram no sexo masculino do que no sexo feminino. Ela pode pegar em qualquer idade. Vamos dizer, as causas são muito variáveis, né? Você pode ter queda da imunidade, às vezes por tumor, né? Doença de Hodgkin, por exemplo, é uma doença que você pode desenvolver junto com a doença de Hodgkin. Às vezes você pode também desenvolver um Guillain-Barré. Você pode desenvolver, aqui no Brasil, por exemplo, agora com essa sequência de patologias graves aí que nós tivemos com Zika, com esses... vamos dizer, essa epidemia que nós tivemos, os aí, principalmente... filhos da dengue, né? Então, vamos dizer, o número de pacientes com Guillain-Barré nesse período aumentou bastante. O senhor tem um número de pacientes assim? Olha, estatisticamente, aqui no Brasil, a gente tem uma certa estatística, se bem que o Brasil não é muito bom em estatística. A gente sempre pega a estatística de fora. Mas agora, com esse período maior aí, aumentou bastante. Eu tive mais pacientes esse ano passado. Este ano, agora de 2017, eu não tive praticamente nenhum caso novo, graças a Deus. Né? Mas a gente tem, às vezes, suspeitas que você tem que avaliar, fazer exame e tal, porque, como é uma doença grave, a gente tem que sempre fazer o diagnóstico de uma maneira mais rápida. Mas ela pode atingir pessoas em qualquer idade, realmente. E quando pega pessoas de mais idade, você tem as complicações maiores. Porque você vai ter os pacientes de mais idade, eles têm alguns têm uma imunidade boa, que são pacientes idosos, mas que têm boa, vamos dizer, um exército bom. Mas outros pacientes podem ter doenças paralelas que possam desenvolver com mais facilidade e ficar com sequela, né? A sequela que é o problema. Quando o paciente cura, fica bom, tal, tudo bem. Mas o problema são as sequelas que podem deixar.
Doutor Herculano, eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem alguma recomendação a respeito dessa doença. Olha, como é uma doença grave, a recomendação que a gente tem é que, claro, o paciente sentindo qualquer coisa referente à fraqueza muscular... Principalmente nas pernas, né? Inicia normalmente com extremidades, né? Mas você pode ter, às vezes, pacientes que começam a, vamos dizer, desenvolver alguma coisa. É que quando ele está fora do padrão, ele chegando num pronto-socorro, ele tem uma tensão, às vezes, um pouco maior, né? Então, a atenção para os colegas que trabalham em pronto-socorro é exatamente essa. Quando tem alguma coisa diferente em que ele pode estar apresentando alguma coisa nesse sentido dessa doença. Vamos dizer, é uma doença que tem possibilidade de tratamento, embora seja uma doença grave, pode não deixar sequela, mas quando deixa sequela, pode deixar sequelas importantes. E às vezes óbito, né? O número de óbito é pequeno, graças a Deus, mas a gente existe, né? Existe, sem dúvida. E ninguém está livre dessa doença. Ninguém está livre da doença, absolutamente ninguém, porque é uma doença que pode pegar, como nós falamos, né? Por baixa imunidade, por azar no meio Eu tenho vários pacientes, graças a Deus a gente não tem muito, mas como a gente faz neurologia e neurocirurgia, então a gente tem um número maior de pacientes do que na realidade, vamos dizer, a população. Ficou conhecendo agora, há pouco tempo, por causa dos casos que foram descritos, mas é uma doença antiga já, que tem descrição desde o século retrasado, final do século retrasado, início do século passado, e que pode trazer realmente severas consequências para o paciente, e às vezes o paciente tem a sorte de não ficar com sequela nenhuma. A gente não tem uma incidência específica, né, assim, em percentuais, mas assim, nós recebemos pacientes com síndrome de Guillain-Barré já há bastante tempo. Não é uma doença nova, é uma doença que acomete o sistema nervoso central e periférico principalmente. Quando ele está numa fase mais aguda, a gente tem acometimentos mais graves, o paciente chega a ter alterações respiratórias importantes e do ponto de vista da fisioterapia, nós temos, quando chegam os pacientes aqui na nossa clínica, normalmente eles vêm dos serviços onde atendem esse paciente na fase aguda, principalmente aqui do Hospital e Maternidade Celso Pierro, mais ou menos numa média de 90% dos pacientes chegam aqui, e também da região noroeste de Campinas, onde o nosso hospital está inserido. Esses pacientes, normalmente, quando chegam aqui na clínica, já estão num período estável, né? Eles já não estão apresentando situações tão graves, mas o acometimento do Guillain-Barré, nós sabemos que ele é diverso, ele não tem assim, uma característica muito específica. Ele pode acometer os 4 membros, ele pode acometer toda uma parte de equilíbrio do paciente, mas normalmente o sistema motor, ele registra essa alteração, e a partir daí, quando nós recebemos na avaliação do paciente, é que nós podemos pré-determinar qualquer tipo de tratamento que a gente vá poder fazer com ele a partir do momento que a gente diagnostica a disfunção que ele vem apresentando. Ele pode chegar sem andar, em cadeira de rodas, ele pode chegar em macas, ele pode chegar andando, depende muito do grau de acometimento dele. Nós vamos até o limite que a gente percebe, onde a gente percebe que esse paciente possa vir a estar se recuperando, mas nós temos pacientes que não se recuperaram totalmente. Doutor, prevenção não tem como, né? Só não tem uma alimentação saudável, talvez. Exatamente. O paciente tem que ter, e lembrar, né? Os colegas lembrar da doença. Lembrar da doença. Cada vez que chegar um paciente em nível de pronto-socorro, com queixa de alguma coisa desse tipo, fraqueza muscular, dificuldade de marcha, alguma coisa assim, lembrar sempre desse tipo de doença, porque quanto mais cedo você tratar, iniciar, como toda doença, lógico, você não ter sequela, porque quando deixa sequelas, são sequelas severas, né? Doutor, eu queria agradecer demais, nosso tempo já acabou. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada, viu? Muito bom. Um abraço para todos. Ficamos por aqui. Esse foi o Momento Saúde. Conversamos com o Dr. José Herculano Passos, neurocirurgião e neurologista clínico, sobre a doença Guillain-Barré. Obrigada por ter ficado com a gente.